Olá pessoal, nós estamos aqui para começar uma live aqui no Facebook e eu gostaria de trazer uma palavra para você nesse momento tão difícil que a nação brasileira está atravessando. Essa é uma hora de muita cautela, de muito cuidado, uma hora em que o povo brasileiro precisa focar naquilo que é essencial. É uma turbulência terrível, é uma tempestade. Talvez a nossa geração não tenha visto coisa parecida. Em outros aspectos, essa comoção mundial só aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Hoje nós estamos vivendo um problema que não é um problema do país nem do continente, é um problema global. As nações todas estão aflitas, as nações ricas, as nações pobres, as nações do hemisfério norte, as nações do hemisfério sul, as nações do primeiro mundo e as nações do terceiro mundo, as nações em desenvolvimento, todos nós estamos vivendo esse tempo de crise. E nessa hora, algumas coisas precisam ser bem pontuadas. A primeira coisa que é preciso deixar claro é que a nossa fé continua inabalável. Nós não descremos da providência de Deus, nós não descremos da soberania de Deus. Nós cremos firmemente que Deus está com as rédeas da história em suas poderosas mãos. Nós cremos que Deus não foi pego de surpresa e nós cremos que Deus não está em apuros. Nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A providência, como dizia William Cowper, é carrancuda. É carrancuda. Porém, a face de Deus pode se nos mostrar sorridente se nós aprendermos as lições dessa grande crise. Quais são as grandes lições que nós precisamos aprender? A primeira delas é baixar a bola da vaidade humana, da arrogância, da soberba, da altivez. O que adianta você ser poderoso, rico, famoso, numa hora como esta? Um vírus que você não consegue ver está aí colocando o mundo em pânico. Passa de $1 trilhão de prejuízo. A malha aérea confusa, as empresas aéreas passando momentos dificílimos, o universo do turismo entrando numa situação desesperadora, a mobilidade sendo interrompida, os governos, mesmo aqueles das nações mais ricas da terra, enfrentando as mesmas aflições que as nações com menores recursos. Então, tudo isso deve nos levar a um posicionamento de quebrantamento da vulnerabilidade humana, da total dependência que nós temos de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, isso não é apenas poesia, isso não é uma linguagem apenas figurada, isso é uma realidade. Somos frágeis, mas muito frágeis. A segunda coisa que nós precisamos aprender com esta crise é que nós não somos uma ilha, nós não somos autossuficientes, nós não bastamos a nós mesmos. Nós estamos interligados a outras pessoas. O que nós somos reflete na vida daquele que está perto de nós, do nosso próximo. O que ele faz reflete na nossa vida. Então, é hora de nós nos unirmos, cooperarmos uns com os outros, para que esta crise seja minorada e para que nós passemos por esta pandemia cooperando com as autoridades médicas do nosso país,
para que não haja, nesse momento, como tem sido fartamente alertado, um pico muito elevado de pessoas contaminadas, porque se assim for, há de colapsar o sistema de saúde brasileiro, não podendo assim atender a demanda que vai ser necessária. Então agora é hora de você e eu contribuirmos para minorarmos o sofrimento, para darmos capacidade ao sistema de saúde a atender as pessoas que necessariamente vão precisar de atendimento num CTI, de um respirador mecânico. Então, se você pode, fica na sua casa. Se você pode, trabalhe home office. Se você pode, se recolha. Se recolha. Isso fará bem a você, isso fará bem a sua família, isso fará bem a sua nação, a sua nação. Porque se você sai, ainda você, não, mas eu não vou a grandes aglomerações, mas você toca num corrimão, você toca num produto do supermercado, você toca num balcão, você põe a mão em algum lugar, e se ali você tiver um vírus, você vai ser contaminado. Se você botar a mão no rosto, na sua mucosa nasal, nos olhos ou na mucosa oral, você vai ficar doente. E você não percebe isso. E esse vírus fica lá incubado uma semana, sem qualquer sintoma de doença, e você vai ser um vetor de passar essa contaminação para outras pessoas. Então, a única maneira de nós ajudarmos nesse processo é nós nos recolhermos. É não ir para a praia, não ir para grandes ajuntamentos, é parar mesmo. E agora uma palavrinha para nós cristãos, para a igreja. Algumas igrejas ainda estão preocupadas se fecha, se não fecha o seu templo, se interrompe ou não interrompe o seu culto público, se isso não seria uma falta de confiança em Deus, uma falta de fé, ou se isso não seria desassistir uma população precisando de ajuda. Bom, algumas coisas precisam ser esclarecidas aqui. Primeiro, é que nós não cremos nessa ideia da sacralização do espaço geográfico chamado templo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Aquele templo, aquele prédio, aquele edifício, ele só é sagrado por causa da presença do povo de Deus ali, que vai adorar ao Deus Todo-Poderoso, que é santo, santo, santo. Mas fora disso, ele é um local comum como qualquer outro. Então, o fato de você orar lá no templo e orar dentro da sua casa tem o mesmo valor para Deus. Foi o que Jesus explicou para a mulher samaritana, não é nem neste monte, nem lá em Jerusalém. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então você pode cultuar com a sua família, dentro da sua casa, tendo um culto tão vivo, tão dinâmico, tão espiritual, tão importante, tão relevante para a sua vida, como se você estivesse reunido com seus irmãos lá na igreja. Este é o momento, então, de prudência, de bom senso. E bom senso não elimina a fé, nem a fé dispensa o bom senso. A outra coisa que é muito importante nesse momento é de nós aquietarmos o nosso coração. O Salmo 56, versículo 3, diz assim: em me vindo temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus eu ponho a minha confiança e não temerei. E não temerei. É claro que o medo é um sentimento muito democrático, né? O medo vem a nós todas as vezes que nós não administramos uma determinada situação. Então, as pessoas, elas lidam com medo. E eu não estou nem dizendo que você não deva temer uma situação como essa. Há um medo que é bom. Tem medo que é necessário, porque leva você a se precaver, a se cuidar, a se prevenir. Uma pessoa que não tem medo de nada, ela pode estar botando a sua vida em risco e a vida de outras pessoas em risco. Agora, qual é o medo que é ruim? É o medo do pânico, é o medo da incredulidade, é o medo do desespero, é o medo de achar que as coisas não têm um comando superior, divino. Então, por mais que essa crise seja avassaladora, e nós precisamos pôr a nossa confiança em Deus.
Nós temos que descansar no cuidado de Deus. Nós temos que descansar na providência de Deus. Esta é uma hora também, não só de você temer a Deus e descansar em Deus e confiar em Deus, mas também é uma hora de você usar tudo que você tem de ferramenta para você espalhar o vírus da fraternidade, para você espalhar sem moderação o amor ao próximo, para você demonstrar cuidado pelas pessoas. É claro que nem sempre esse cuidado vai ser presencial, mas você pode usar as redes sociais que você tem, as ferramentas que Deus colocou nas suas mãos hoje, para ser um canal de orientação, de consolo, de refrigério para os corações que estão aflitos, talvez até desesperados. Eu queria concluir a minha breve fala agora, dizendo o seguinte a você: é hora de você se voltar para Deus. Eu não sei como é que está a sua vida, talvez você era apenas um cristão nominal, talvez indo à igreja de vez em quando. A Bíblia você tem só lá na prateleira, mas não abre para ler, para meditar, para estudar. Talvez você é aquela pessoa que tem uma fé de segunda mão, você se diz cristão porque seu pai é cristão, sua mãe é cristã, ou a sua mulher é cristã, o seu marido é cristão, ou os seus pais são cristãos. Eu quero encorajar você agora a se voltar para Deus, a pôr a sua confiança nele. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. Se você estiver agasalhado nos braços do Pai, você estará seguro. E eu tenho convicção disso. Mesmo que uma pessoa cristã venha ficar numa situação difícil de ser contaminado e de a doença se agravar e de ele precisaria ir para um CTI, ou até mesmo de a vida ir embora, a nossa esperança não acaba, porque a morte não tem a última palavra. O fim da nossa vida não é a morte. O fim da nossa vida não é aqui. Nosso último endereço não é um túmulo gelado. Nós cremos que se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos, quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Então, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero orar com você, quero colocar a sua vida, a sua família na presença de Deus. E é hora de você agora buscar o abrigo dos braços do Pai e se agasalhar no colo do Pai. E como uma criança desmamada no colo da sua mãe, você possa descansar. Como aqueles filhotes debaixo das asas de uma galinha encontram abrigo na hora da tempestade, eu quero que agora mesmo você recorra aos braços do Pai e descanse no seu Redentor, Jesus Cristo. Eu vou orar por você. Ore comigo nesse momento. Deus, eu quero colocar a vida daquelas pessoas que estão nos assistindo nas tuas mãos. Quero te pedir que tu dês a elas o teu consolo, a tua paz, o teu refrigério, e que elas encontrem em ti, Senhor, abrigo, conforto, consolo, serenidade, que tu dês a elas aquela fé singela, mas verdadeira, a fé salvadora, para que elas olhem para Jesus e encontrem nele refúgio, salvação e vida eterna. Ó Deus, aquieta o coração do pai, da mãe, do avô, da avó, do neto, do filho, da filha. Em nome de Jesus, Deus, traz o bálsamo da tua presença e daquela paz que excede todo o entendimento ao coração daqueles que estão aí nos assistindo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.